Quero começar esta mensagem com um convite profundo. Imagine por um instante que todas as suas preocupações desaparecessem. Imagine acordar amanhã sem aquele peso no peito, sem aquela ansiedade que não te deixa respirar, sem os pensamentos que te perseguem e fazem a vida parecer mais difícil do que deveria ser. Parece impossível? Eu já senti isso. Já olhei para a vida e pensei que não havia saída, que tudo estava perdido, que as forças tinham acabado. Mas descobri algo que mudou a minha forma de enxergar o mundo. Não estamos sozinhos e existe uma força maior que nos sustenta quando decidimos confiar. A vida nos coloca em situações que não esperamos. Assim como os discípulos diante do mar da Galileia, eu já me senti perdido, sem direção, sem saber qual caminho seguir. Eles tinham vivido experiências extraordinárias, presenciado milagres que ninguém poderia esquecer, viram cegos enxergarem, surdos ouvirem e até mesmo mortos retornarem à vida. A história de Lázaro é um exemplo poderoso. Aquele que estava morto foi chamado de volta à existência. Eu fico imaginando o impacto que isso teve na mente daqueles homens. Como alguém pode ver algo assim e ainda assim enfrentar momentos de dúvida? A resposta é simples. A fé é um caminho, não um destino final. Ela precisa ser cultivada todos os dias. Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram desorientados. Eles não sabiam o que fazer. A dor do fracasso e da perda os paralisou. Eu entendo isso porque já passei por momentos em que tudo parecia escuro. A sensação de não enxergar saída é angustiante. A gente tenta buscar respostas, tenta encontrar soluções, mas às vezes nada parece funcionar. Eles decidiram voltar a pescar, voltar ao que conheciam, como se aquilo pudesse preencher o vazio que sentiam. Eu também já tentei voltar ao que era seguro, o que parecia familiar, mas descobri que algumas feridas não se curam apenas com distrações, elas exigem algo mais profundo. Pescar a noite inteira e não encontrar nada foi uma experiência de desilusão. Eu já vivi momentos assim, tentando resolver problemas com minhas próprias forças e percebendo que nem sempre isso é suficiente. Quando confiamos apenas em nós mesmos, encontramos limitações. Não é porque somos fracos, mas porque certas situações exigem algo além do esforço humano. A vida nos ensina que precisamos de ajuda, que não carregamos tudo sozinhos. Eu aprendi que admitir isso não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. Quando a manhã chegou, havia um homem na margem do mar. A luz do sol começava a surgir, trazendo consigo a possibilidade de um novo começo. Ele perguntou se tinha alguma coisa para comer e a resposta foi negativa. Eles haviam trabalhado a noite inteira e não conseguiram nada. Eu vejo nisso uma lição poderosa. Às vezes chegamos diante da vida com as mãos vazias, não temos respostas, não temos soluções, e isso pode ser assustador. Mas não é um problema estar assim. Pelo contrário, é exatamente nesse estado que podemos receber ajuda. Esse homem na margem representava uma oportunidade. Eu já tive momentos em que alguém apareceu e ofereceu uma palavra, um gesto, algo simples que mudou minha perspectiva. Não era uma condenação, não era uma crítica, era um convite para tentar novamente. A vida não termina no fracasso. Eu acredito que cada dificuldade pode se tornar um ponto de partida. O que parece ser o fim muitas vezes é apenas o começo de algo novo. A fé é o que nos permite arriscar outra vez. Não falo de uma fé cega, mas de uma confiança que se constrói. Quando ele pediu que lançassem as redes novamente, parecia ilógico. Eles já tinham tentado e não conseguiram nada. Eu também já questionei certas decisões, já me perguntei se valia a pena insistir, mas a resposta veio. Quando confiaram, a rede se encheu. Isso me ensina que o recomeço exige coragem. Não podemos olhar apenas para o que deu errado, mas para o que ainda é possível. A vida não é feita apenas de capítulos difíceis. Assim como o túmulo vazio simboliza que a história não terminou, eu acredito que nossas histórias também não terminam no sofrimento.
Há sempre algo além, algo que pode ser transformado. Eu já vi pessoas que acreditavam estar no limite e descobrirem forças que não imaginavam ter. A dor não define quem somos. Ela faz parte da caminhada, mas não é o fim. Para todo fim existe um recomeço. Essa é uma verdade que me acompanha. Eu já vi situações que pareciam irreversíveis se transformarem. Já vi histórias de tristeza se tornarem histórias de superação. Não porque os problemas desapareceram, mas porque as pessoas decidiram continuar. A decisão de levantar é poderosa. Ela diz ao mundo que não desistimos. Eu sei que recomeçar não é fácil. Às vezes a gente sente medo, dúvida, insegurança. Mas a vida não espera que sejamos perfeitos. Ela nos convida a dar passos, mesmo que pequenos. Cada passo é uma vitória. Cada tentativa é um sinal de que estamos vivos e dispostos a crescer. Eu escolho acreditar nisso porque já experimentei mudanças, já vi a esperança voltar. A confiança é um caminho. Ela não surge do nada, mas se constrói com experiências. Eu confio porque já senti a presença de algo maior, algo que me sustentou nos momentos difíceis. Não preciso entender tudo para acreditar. Algumas respostas chegam com o tempo. O importante é não desistir. Se você está passando por um momento complicado, quero que saiba que não está sozinho. Eu entendo a dor, a sensação de vazio, a dúvida, mas também sei que é possível recomeçar. A vida não terminou. Há oportunidades, possibilidades, caminhos. A rede pode se encher novamente, a luz pode voltar a brilhar. Essa é apenas a primeira parte do que quero compartilhar com você. Ainda muito para falar sobre confiança, esperança e recomeços. Porque a história não acabou e o melhor ainda está por vir. Se essa mensagem tocou seu coração, pense nisso. O que você pode fazer hoje para dar um pequeno passo? Não precisa ser grande, apenas um passo. Às vezes é tudo que precisamos para começar. Eu quero continuar esta conversa falando sobre esperança. Porque a esperança é aquilo que nos mantém de pé quando tudo parece desmoronar. Sem esperança, a vida perde sentido. E nós começamos a caminhar como se estivéssemos carregando um peso invisível. Eu já senti isso. Já passei por momentos em que a vontade de seguir parecia desaparecer. Mas descobri que a esperança não é apenas um sentimento, ela é uma escolha. Eu escolho esperar porque acredito que dias melhores são possíveis. A parábola das 10 virgens me ensina algo profundo sobre isso. Algumas delas mantiveram suas lâmpadas acesas, enquanto outras deixaram o óleo acabar. A diferença entre elas não foi apenas preparação, mas perseverança. Eu vejo nisso uma metáfora da vida. Quantas vezes nós deixamos a chama da esperança se apagar? Quantas vezes permitimos que a desilusão nos convença de que não vale a pena continuar? Eu já vivi isso, mas aprendi que a chama pode ser reacendida. Basta querer. A demora do noivo na parábola simboliza os momentos em que sentimos que as respostas não chegam. Eu também já esperei por coisas que pareciam nunca acontecer. A sensação de esperar e não ver resultados pode ser angustiante. Mas a vida me ensinou que a espera não é em vão. Algumas coisas precisam de tempo para amadurecer. A esperança nos dá paciência para continuar, mesmo quando não entendemos o porquê das dificuldades. Eu quero perguntar algo para você. Quem apagou sua luz? Foi uma perda? Uma traição? Um fracasso? Eu entendo essa sensação porque já estive lá. Quando a luz se apaga, tudo parece escuro, mas a escuridão não é permanente. Assim como a manhã chega depois da noite, a esperança pode voltar. Eu acredito nisso porque já vi mudanças acontecerem. Já vi pessoas que estavam no chão se levantarem e reescreverem suas histórias. A desilusão é um dos maiores desafios da vida. Ela nos faz questionar tudo, inclusive nós mesmos. Eu já me perguntei se valia a pena continuar, já pensei em desistir, mas descobri que a desilusão não é o fim.
Ela pode ser um ponto de transformação. Quando olhamos para ela com coragem, encontramos lições, aprendemos a crescer. Eu vejo isso como uma oportunidade de evolução. A parábola também me lembra que a esperança precisa ser alimentada. O óleo das lâmpadas representa aquilo que sustenta nossa fé e nossa motivação. Eu não posso depender apenas dos outros para manter minha chama acesa. A responsabilidade é minha. Eu preciso buscar aquilo que me fortalece, seja através de palavras, experiências ou reflexões. A esperança não surge do nada, ela é cultivada. Eu sei que nem sempre é fácil, há dias em que a vida parece pesada, há momentos em que a dúvida bate à porta, mas a esperança é mais forte do que a dúvida. Ela nos lembra que não estamos sozinhos. Eu acredito que existe algo maior que nos acompanha, algo que nos dá força para continuar. Não é uma garantia de que tudo será perfeito, mas é uma certeza de que podemos seguir. Quando a esperança se apaga, a vida se torna mecânica. A gente acorda, trabalha, cumpre obrigações, mas perde o brilho. Eu já vivi momentos assim e sei como é difícil, mas também descobri que o brilho pode voltar. Pequenos gestos, pequenas decisões podem fazer diferença. Um passo de cada vez, uma escolha de cada vez, a vida se constrói assim. Eu quero que você pense nisso. A esperança não depende das circunstâncias, ela depende da nossa atitude. Mesmo em momentos difíceis, podemos escolher acreditar que algo bom está por vir. Isso não significa ignorar os problemas, mas enfrentá-los com coragem. Eu já enfrentei desafios e sei que não é fácil, mas também sei que é possível. A vida é cheia de ciclos, há tempos de alegria e tempos de dor, há momentos de conquista e momentos de aprendizado. Eu aprendi que cada fase tem seu propósito, a dor nos ensina, a alegria nos fortalece, a esperança nos guia. Sem ela, ficamos perdidos. Com ela encontramos direção. Eu acredito que a esperança é um presente. Ela nos dá motivos para continuar. Não importa o que aconteceu no passado, o futuro ainda está em aberto. Eu já vi histórias que pareciam terminar em tristeza, se transformarem em história de superação. Isso me ensina que nada está definido, sempre há possibilidade de mudança. Se você está passando por um momento difícil, quero que saiba que não está sozinho. Eu entendo a dor, a dúvida, o medo, mas também acredito que você é capaz de superar. A vida pode ser desafiadora, mas também é cheia de oportunidades. A esperança é o que nos permite enxergá-las. A parábola das virgens me lembra que precisamos estar preparados, não apenas para os desafios, mas para as oportunidades. A vida pode nos surpreender. Eu já vi mudanças acontecerem quando menos esperava. Por isso escolho manter minha chama acesa. Escolho acreditar que o melhor ainda está por vir. Essa é a essência da esperança. Acreditar mesmo quando não vemos. Confiar mesmo quando não entendemos. Eu sei que pode parecer difícil, mas é possível. A esperança é como uma semente. Ela precisa ser plantada e cuidada. Com o tempo ela cresce e dá frutos. Eu quero terminar esta parte lembrando que a vida não acabou. Há muito por vir. Há possibilidades, sonhos e recomeços. A esperança é real e eu acredito nisso. Se hoje está difícil, amanhã pode ser diferente. Não desista, continue. Porque a história ainda está sendo escrita. Hoje eu quero falar sobre reconciliação e transformação, porque são essas palavras que nos permitem reconstruir a vida quando tudo parece quebrado. Eu já passei por momentos em que parecia impossível perdoar, impossível olhar para frente sem carregar mágoa. Mas aprendi que segurar ressentimento não resolve nada, pelo contrário, nos paralisa. Eu precisava entender que a reconciliação começa dentro de nós, com a decisão de não deixar que a dor nos domine. Muitas vezes eu me senti derrotado por traições, perdas ou falhas pessoais. Eu olhava para o passado e pensava, isso nunca vai passar, isso vai me definir. Mas a verdade
é que a transformação só acontece quando paramos de viver presos ao que já passou. É como se cada mágoa fosse uma pedra pesada no nosso peito. Precisamos decidir se queremos continuar carregando ou se vamos soltar e permitir que a vida flua novamente. Eu escolhi soltar e cada vez que faço isso, sinto a liberdade de recomeçar. Reconciliação não significa concordar com o erro ou fingir que a dor não existiu. Eu aprendi que é um ato de coragem e maturidade. É decidir que não vou deixar que o passado dite meu futuro. Eu já enfrentei situações em que parecia impossível conviver com alguém depois de uma decepção profunda. Mas aos poucos percebi que a paz verdadeira só surge quando escolhemos perdoar. E não é só perdoar o outro. É perdoar a nós mesmos por termos permitido que aquela dor nos definisse por tanto tempo. Transformação, por sua vez, é mais do que mudar circunstâncias. É mudar a maneira como vemos e vivemos a vida. Eu precisei aprender que não posso controlar tudo, mas posso escolher como reagir. Cada desafio, cada perda, cada fracasso carrega dentro de si uma oportunidade de crescimento. Eu já passei por situações que pareciam impossíveis, mas ao me abrir para a transformação, percebi que o sofrimento podia se tornar aprendizado, a dor podia se tornar força, e o fracasso podia se tornar um passo para algo maior. Eu me lembro de momentos em que parecia que minhas escolhas tinham me levado a becos sem saída. Eu me senti preso, incapaz de avançar. Mas foi justamente nesses momentos que descobri que a mudança verdadeira vem de dentro. Transformação não é imediata, não é mágica. Ela exige paciência, disciplina e fé. Eu precisei insistir, me levantar várias vezes, tentar de novo. Mas cada passo me aproximava de uma versão melhor de mim mesmo. A reconciliação com Deus, com os outros e comigo mesmo, foi um processo que me ensinou sobre humildade. Eu precisei admitir minhas falhas, reconhecer minhas limitações e abrir espaço para que Ele agisse. Eu já tentei resolver tudo sozinho e vi que não dava certo. Mas quando entreguei minhas dificuldades, percebi que existia uma força maior me conduzindo, me orientando, me restaurando. E isso me ensinou algo essencial. A transformação verdadeira nunca é só esforço humano. Ela é parceria com o divino. Eu também aprendi que transformação não significa ausência de problemas. Eu ainda enfrento desafios, ainda me deparo com situações que testam minha paciência e fé. Mas agora cada obstáculo é uma oportunidade para crescer, aprender e recomeçar. Eu percebo que não existe crescimento sem desconforto, não existe vitória sem luta. Cada dificuldade é como um fogo que purifica, molda e fortalece. Eu aceitei que minhas experiências dolorosas não são punição, mas ferramentas para meu desenvolvimento. Reconciliação e transformação caminham juntas. Eu não posso mudar os outros, mas posso mudar a mim mesmo. Eu não posso apagar o passado, mas posso escrever o presente de maneira diferente. E eu já vi isso acontecer em minha própria vida. Dores que pareciam impossíveis de superar se tornaram sinais de força. Perdas se transformaram em novos começos. Lágrimas em aprendizado. Isso me dá confiança para enfrentar qualquer situação, porque sei que a transformação é possível e sei que a reconciliação abre caminho para ela. Eu quero que você pense nisso. Quantas vezes você se permitiu ficar preso a mágoas, erros ou decepções? Quantas oportunidades de recomeçar você deixou escapar por medo ou ressentimento? Eu já perdi chances, já me deixei levar pela tristeza, mas aprendi que a vida sempre nos oferece novos começos. E a primeira condição para agarrar essas oportunidades é a decisão de reconciliar. A reconciliação não é apenas para aqueles que nos feriram, mas para nós mesmos. Eu percebi que carregar rancor e mágoa só aumenta o peso que já sentimos. Eu precisava aprender a soltar, a confiar, a entregar minhas dores para algo maior. E quando fiz isso, senti uma leveza, uma clareza que me permitiu enxergar novas possibilidades. A transformação é fruto dessa decisão de soltar e confiar.
Hoje eu digo com convicção: toda dor pode se tornar aprendizado, toda decepção pode abrir portas, todo fracasso pode ser um trampolim para o começo. Eu já vi isso em minha vida e na vida de tantas pessoas ao meu redor. Não existe situação sem saída, existe apenas a escolha de enfrentar ou se entregar. Eu escolho enfrentar porque sei que a reconciliação e a transformação estão sempre à nossa disposição. E assim eu sigo aprendendo todos os dias a não deixar que o passado defina meu presente, a não deixar que a dor apague a esperança, a não deixar que as feridas me impeçam de recomeçar. Eu aprendi que recomeçar é um ato de coragem, é acreditar que o melhor ainda está por vir, é confiar que existe um propósito maior guiando cada passo. Eu já senti a diferença quando decidi perdoar, quando decidi abrir espaço para a mudança e quando escolhi caminhar com fé, mesmo sem ver o caminho completo. Eu quero que você guarde isso. A reconciliação e a transformação não são apenas palavras, são ações que nos permitem escrever um novo capítulo em nossas vidas. Eu já recomecei tantas vezes que perdi a conta e cada vez foi diferente, mas cada vez trouxe crescimento, aprendizado e esperança. Eu acredito que você também pode. A decisão está em suas mãos, a coragem está em seu coração e a vida está esperando para ser transformada. Agora quero falar sobre inquietação e ação, porque recomeçar não é apenas sentir ou refletir, é fazer algo. A inquietação que eu menciono não é ansiedade destrutiva, mas um impulso para crescer, para buscar mudanças, para não aceitar que a vida fique estagnada. Eu já passei por momentos em que me acomodei, em que deixei os dias passarem sem propósito, mas descobri que a verdadeira paz não vem da inércia, e sim do movimento. Quando decidimos agir mesmo com medo, começamos a transformar nossa história. A inquietação espiritual é aquilo que nos chama para algo maior. Eu já senti essa voz interior dizendo que não bastava continuar do mesmo jeito. Era como se a vida me perguntasse: você quer apenas sobreviver ou quer viver plenamente? Eu escolhi viver plenamente, e isso exigiu decisões difíceis. Algumas mudanças doeram, outras assustaram, mas todas me fizeram crescer. A inquietação nos lembra que sempre há algo a melhorar, algo a aprender, algo a construir. Na história que encontramos em Evangelho segundo João, vemos que os discípulos passaram por um momento de profunda incerteza. Eles haviam vivido grandes experiências, mas também enfrentaram perdas e dúvidas. Eu me identifico com isso porque já senti a mesma confusão. A vida pode nos colocar diante de situações que não compreendemos, e a primeira reação é ficar paralisado. Mas a mensagem desse texto é clara: a história não terminou, havia um chamado para recomeçar. Recomeçar exige ação, não basta desejar mudanças, precisamos dar passos concretos. Eu já tive sonhos e planos que ficaram apenas no papel porque me faltou coragem para agir. Mas aprendi que a coragem não é ausência de medo, é agir apesar do medo. Cada pequeno passo conta. Uma decisão, uma tentativa, um esforço. A vida se constrói assim aos poucos, com escolhas que nos aproximam do que queremos ser. A inquietação também nos protege da acomodação. Quando tudo parece confortável demais, corremos o risco de parar de crescer. Eu já vivi momentos assim, em que me contentei com pouco e deixei de buscar melhorias. Mas a vida me mostrou que o conforto excessivo pode ser uma armadilha. Não se trata de viver em constante insatisfação, mas de manter a vontade de evoluir. Eu escolho crescer, porque acredito que sempre há espaço para melhorar. A ação é o complemento da fé. Em Evangelho segundo Mateus aprendemos que a fé sem obras é incompleta. Eu entendo isso como um convite para transformar crenças em atitudes. Não basta acreditar que mudanças são possíveis, é preciso trabalhar por elas. Eu já vi pessoas transformarem suas vidas porque decidiram agir. Não foi magia, foi esforço, disciplina e confiança.
Eu também quero falar sobre os momentos em que a inquietação se transforma em dúvida. É normal questionar, é normal hesitar. Eu já me perguntei se estava no caminho certo, se minhas escolhas fariam diferença. Mas descobri que a dúvida não precisa ser inimiga. Ela pode ser um sinal de que estamos buscando respostas, de que queremos entender melhor. O problema não é duvidar, o problema é desistir por causa da dúvida. A ação nos ajuda a superar a paralisia. Quando fazemos algo, mesmo que pequeno, sentimos progresso. Eu já experimentei isso. Em dias difíceis, quando tudo parecia pesado, eu me concentrei em uma única tarefa. Pode parecer simples, mas fazer algo me deu sensação de controle. A vida não precisa ser resolvida de uma vez. Podemos avançar passo a passo. A inquietação também nos conecta ao propósito. Eu acredito que cada pessoa tem um papel único no mundo, não somos acidentes, não estamos aqui por acaso. Há algo que só você pode fazer, algo que sua história pode ensinar. Eu já percebi isso ao olhar para a minha própria jornada. As dificuldades que enfrentei me tornaram mais forte e me permitiram ajudar outros. A inquietação me guiou para esse propósito. Recomeçar com ação significa assumir responsabilidade. Eu não posso mudar tudo ao meu redor, mas posso mudar a mim mesmo. Posso escolher como reagir, como agir, como crescer. Essa responsabilidade é libertadora. Ela me lembra que não sou vítima das circunstâncias, mas protagonista da minha história. Eu escolho escrever meu capítulo, mesmo que não seja perfeito. A inquietação nos convida a sonhar, mas também a trabalhar pelos sonhos. Eu já tive sonhos grandes e alguns pareceram impossíveis, mas descobri que os sonhos se realizam quando damos passos consistentes. Não acontece de um dia para o outro, é um processo. Eu aprendi a valorizar cada avanço, por menor que fosse. Cada passo é uma vitória. Eu quero que você pense nisso. O que está chamando sua atenção hoje? O que sua inquietação está tentando dizer? Talvez seja hora de mudar algo, de buscar ajuda, de tentar novamente. Não tenha medo da mudança. Eu já descobri que mudanças podem ser oportunidades disfarçadas. Elas nos tiram da zona de conforto, mas também nos levam a lugares melhores. A ação não precisa ser grandiosa. Pode ser um pequeno gesto, uma conversa, uma decisão, um esforço. Eu acredito que os grandes resultados começam com pequenas atitudes. A vida é construída assim, peça por peça, e cada peça tem seu valor. Na história de recomeço que estamos explorando, vemos que os discípulos não ficaram parados, eles seguiram em frente. Eu vejo nisso uma lição: mesmo depois da dor, é possível continuar. A inquietação os levou a agir, e a ação trouxe resultados. Eu quero que você leve isso para a sua vida. Não fique parado, faça algo, dê o primeiro passo. A transformação acontece quando combinamos reflexão e ação. Eu já passei por momentos em que só pensar não foi suficiente, precisava agir, e quando agi as coisas começaram a mudar. Não foi fácil, mas foi necessário. Eu acredito que você também pode fazer isso. Estamos chegando à última parte desta mensagem, onde falaremos sobre como juntar tudo: confiança, esperança, reconciliação, transformação e inquietação. Porque essas palavras não são apenas conceitos, são ferramentas para recomeçar. Eu quero mostrar como elas podem ajudar você a construir uma vida mais plena e significativa, porque a história não terminou e o melhor ainda está por vir. Agora quero juntar tudo o que falamos: confiança, esperança, reconciliação, transformação e inquietação. Essas palavras não são apenas ideias bonitas, elas são caminhos para recomeçar. Eu já aprendi que a vida não se resolve de uma vez, é um processo. Algumas coisas levam tempo, outras exigem coragem, mas tudo pode mudar quando decidimos agir com fé. Eu acredito nisso porque já vi mudanças acontecerem em mim e em outras pessoas.
A confiança é o primeiro passo. Eu confio porque sei que não estou sozinho. Mesmo quando não vejo respostas, acredito que existe uma presença maior guiando meus passos. Isso não significa que tudo será fácil. A vida continua trazendo desafios, mas a confiança me dá força para enfrentá-los. Eu já passei por momentos em que parecia impossível continuar, mas descobri que a confiança